Pessoal, eu quero trazer um outro tema aqui que promete gerar bastante discussão, porque o STF formou maioria para manter o pagamento de aposentadoria e pensões a ex-governadores ou dependentes que foram concedidas antes de a Corte invalidar essa possibilidade. A maior parte dos ministros seguiu o voto de Gilmar Mendes, que apontou a impossibilidade de, abre aspas, se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima, fecha aspas. Esse pedido para derrubar os pagamentos havia sido feito em 2020 pelo então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, do qual a gente falou aqui. Ele argumentava que a prática contraria os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade, além de invadir a competência da União sobre as normas da Previdência Social. Como é que vocês veem essa decisão do Supremo Tribunal Federal que mantém esses benefícios não só a ex-políticos, governadores, mas também dependentes, hein, Gustavo Segré? Eu acho errado. Por quê? Porque não tem a ver com a data, não tem a ver com o tempo transcorrido, com a boa-fé. Tem a ver se corresponde ou não corresponde. E se não corresponde, o âmbito é o STF indicar não corresponde, que é a colocação de sempre. O STF verifica a constitucionalidade dos atos de outros órgãos que possam estar involucrados. Nesse caso em particular, desconheço se está involucrada a Constituição nisso, mas não me parece que o argumento tenha sido pela boa-fé e pela longa data os benefícios otorgados ou direitos adquiridos. Que foi, Dávila? Segré, o Brasil é um país atípico. Nós somos um país que o poder judiciário não respeita a lei. É uma coisa inacreditável. Existe um limite constitucional de qual que é o teto do salário de um membro do serviço público. Os membros do próprio Poder Judiciário ultrapassam o limite da própria lei, do limite constitucional. O que você acha de um poder que não respeita a lei do país? O Poder Judiciário. O Poder Judiciário no Brasil, com todos esses penduricalhos, benefícios, super salários, que sim, passa o teto constitucional, que limita o ganho dos juízes, só para vocês terem uma ideia, é o Poder Judiciário mais caro do mundo. 1,4% do PIB é o custo do Poder Judiciário do Brasil. E não preciso nem contar a qualidade da nossa justiça para o povo. Fábio Piperno, que recado que os ministros dão ao tomar essa atitude? Que o Brasil continua sendo Brasil. Sempre foi assim. Veja, o Brasil não piorou em relação a isso. O Brasil sempre foi um país cafajeste. O Brasil não é um país de boa índole, porque é aí que está o negócio. A gente vai para programa de televisão, internet, rádio, discute 1 milhão de coisas. Ah, tem que ser assim, não pode ser assado e tal. Mas o Brasil sempre foi assim. O Brasil jamais foi diferente. Então, veja, o Brasil hoje tem mais de 150 pessoas recebendo, e aí, entre ex-governadores, viúvas e tudo mais, enfim, recebendo pensões, recebendo vantagem. São mais de 150 pessoas, né? Gente que, inclusive, foi lá governador há 30, 40 anos. O cara, às vezes, governou 4 anos. Como é que alguém que trabalha 4 anos... Passa o resto da vida ganhando. Passa o resto da vida ganhando o salário da ativa. Veja, o Brasil corrigiu a questão da aposentadoria dos parlamentares, né? Então, existe o direito adquirido, ok, mas mudou um pouco a regra, porque antes também o sujeito trabalhava 8 anos, tinha 2 mandatos, aí ele recebia a vida toda. Isso vale para parlamentos, valia, né, para parlamentos estaduais, para Câmara e Senado. Então, veja, o Brasil é o país em que todo mundo sempre buscou morder algum tipo de vantagem. Os juízes não são diferentes, os legisladores também não, os executivos também não, e muito mais gente que trabalha no funcionalismo público e privado. Veja, Macunaíma é um personagem muito sério na história do Brasil. Ô Gani, dá pra gente avaliar que quando o assunto é benefício para pessoas que atuaram na política ou na justiça, existe uma comunhão que chega a decisões que sempre vão beneficiar e manter essas situações para essas pessoas? Perfeito. Eu acho que se a gente voltar lá para Raimundo Faoro,
né? Os donos do poder, eu acho que reflete isso. E a situação desde lá de trás, desde o século XVII, século XVIII, não mudou muito. E aí eu concordo com o Piperno. Quem faz parte do poder, dessa classe política, dessa nobreza, tem todas as benesses. E quem produz de fato e deveria ficar aí com a riqueza gerada é prejudicado. Veja como é emblemático. O mesmo Supremo Tribunal Federal, que dá uma decisão favorável a viúvas de governadores, algumas chegam a ganhar R$90 mil por mês, pago com o nosso dinheiro. Esse mesmo Supremo Tribunal Federal está revendo o passado, gerando uma baita insegurança jurídica com algumas questões tributárias, onde as empresas, essas sim, produzem e vão agora arcar com um passivo tributário gigantesco. E com passivo tributário, como é que a empresa vai reagir com mais despesa tributária? Ela vai demitir, ela vai diminuir a produção, ela vai repassar no preço. É assim que as coisas funcionam no mundo real. Mas, infelizmente, no Brasil, com raríssimas exceções, a mentalidade capitalista, no melhor sentido da palavra, não pegou. O que falta neste país é capitalismo e menos Estado. Que foi o Luiz Felipe Dávila? Está correto. Olha só que absurdo, gente. A justiça diz que é legal você não pagar determinado imposto durante um tempo. Aí passa-se 15 anos, muda-se o entendimento. Não, aquilo que era legal passa a ser ilegal. E vai cobrar retroativo. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso é um absurdo total. Ou a gente tem... Como é que essa justiça vai dar ao país segurança jurídica desse jeito? Como diz o Pedro Malan, até o passado é incerto no Brasil. É um negócio inacreditável. Não podemos viver nesse grau de insegurança jurídica e achar que vai conseguir atrair investimento externo no Brasil e fazer com que as pessoas acreditem que os contratos serão honrados e que seu passivo não é um buraco negro que ninguém sabe qual vai ser daqui a 4, 5 anos ou 10 anos, 15 anos, com uma revisão de entendimento da justiça que faz cobrar isto de forma retroativa. O que foi, Piperno? Não, aqui no Brasil, como o Brasil é um país de má qualidade em tudo, e não é só na questão pública, então às vezes a gente acredita em alguns chavões que aqui no Brasil eles não necessariamente se aplicam. Por exemplo, eu me lembro que uma vez, muitos anos atrás, o governador Mário Covas chegou um dia e falou: o Brasil precisa de um choque de capitalismo. Em tese, ninguém vai discordar disso, é verdade. Agora, em muitos setores, o capitalismo no Brasil sempre foi da pior qualidade e de péssimo caráter. Por exemplo... Porque não é um capitalismo de verdade. Bom, mas capitalismo de Estado. É um capitalismo de Estado. Não é, não. É lógico que é. Em alguns setores não tinha nada a ver com o Estado. Por exemplo, indústria automobilística. Não tem a ver com o Estado? Era. Durante muito tempo, o Brasil tinha 4, 5, 6 marcas e tal. E o Brasil vetava, por exemplo, importações. O Brasil proibia importação. Então, por força da lei. Mas algo mantido pela pressão do lobby daqueles que Piperno, você está concordando com a gente exatamente, aqui, porque você está falando, se não é capitalismo de verdade, não tem livre concorrência, tem um Estado privilegiando quem deve ganhar, os amigos do rei. Porque o capitalismo é de péssimo Estado. Por exemplo, não é capitalismo de verdade. Acabei de falar das empresas, dessas mega empresas de varejo. Todas elas, inclusive uma é amiga do rei também. Grandonas. Não. E nesse caso você não está concordando com eles? Não, eu estou dizendo o seguinte, são mega empresas que estão maquiando balanço, que estão dando golpes. Olha o capitalismo do Brasil. Isso não é capitalismo. Mas ele é o quê? Isso é sacanagem. Não é capitalismo. Não tem nada a ver. Não é capitalismo. Sacanagem do capitalismo. Olha, você sabe de uma coisa? Do cara, não é do capitalismo. Do capitalista. A sacanagem é desse capitalismo. Isso é capitalismo de Estado, não tem a ver com capitalismo. Uma das regras básicas do capitalismo, Piperno, é justamente a competição saudável e ter acesso ao mercado. No momento que você fala assim, para trazer a indústria automobilística no Brasil, vou jorrar subsídio, reserva de mercado, não deixar os outros entrarem, isso é capitalismo de Estado, não é capitalismo. É o capitalismo de compadrio, isso daí. Quem é amiguinho do rei recebe via BNDES. E o capitalista brasileiro, ele estimula essas coisas. Olha,
Não é só o capitalismo. O capitalismo brasileiro ainda tem mais uma outra coisa. De vez em quando ele elege uns heróis, como os três aí desse grupo varejista, ou o outro que adorava o Grupo X, ainda escreve um monte de livro, eles viram temas aí de grandes cátedras, eles viram temas de grandes universidades. Eles não são meus heróis, não. Meus heróis são igual os seus, ô Piperno. Você citou aqui Roberto Campos, que você é um grande fã dele. Que eu sei que você não é. Gosto aí sim, dele. Roberto Campos, Mises, que você também é fã, Friedman, Pluto. Esse pessoal eu admiro, que você também admira e tal. Agora, esse pessoal amiguinho do rei, eu não admiro, não. Concluam. Eu lembro na época desse negócio de X, as empresas X, foi o maior vendedor de fumaça da história. Lógico. Eu lembro, estava dando aula na universidade falando, não, as empresas crescem e o valor das empresas, o cara é multimilionário. Não, ele dele virou best-seller, né? Quantas cátedras arrumaram aí por falar? Era só ter um pouquinho de critério para saber que o cara estava vendendo fumaça. E por que vendia fumaça? Porque tinha o dinheiro do BNDES. Amigo do rei, Piperno. O dinheiro do BNDES. Se esse cara não tivesse dinheiro do BNDES, não tinha nada para vender. Pega as empresas que pegaram dinheiro do BNDES e você vai ver como até eu sou o maior capitalista do mundo. Você poderia comprar o que quiser. Era somente ter um amiguinho do BNDES que te liberasse dinheiro. Conclua, Gani. Ô, Piperno, o Ike que você está falando, o Wake, sei lá, amigo do rei na época. Que capitalismo é esse? Aí você citou a varejista. A tia é amiga do rei também. Ele já vem dos anos 90. Ele foi amigo de outros reis. O Ike não é daquele momento. Não, mas não é estímulo à concorrência, a meritocracia, a busca pelo lucro, inovação, produtividade. Quem adora falar em meritocracia é o trio. O trio popularizou aí essa, né? O trio. O trio lá da loja. O trio que está promovendo o maior rombo da história do capitalismo brasileiro. É um negócio sensacional. Vocês estão conversando muito em código aqui. E aí o pessoal tem que ficar em casa quebrando a cabeça num pré-feriado. Segunda-feira, feriado. E aí o pessoal tentando entender quem que é o trio, quem que é o X, quem que é a tia, quem que é a tia, quem que são os amigos do rei, quem são os reis. O Mr. Que é isso, minha gente? Dá uma folga para esse pessoal que daqui a pouco, inclusive, vai pegar a estrada, se pá, para praia ou para o interior, enfim. Não, mas só para mostrar exatamente, vamos explicar para a turma que está no carro aí pegando a praia, o campo, indo viajar no fim de semana. O negócio é o seguinte, o que é esse capitalismo do Estado? Vou dar um exemplo do que aconteceu, o que está acontecendo agora no Brasil. Reforma tributária. Vai cada setor privado dizer assim, não pode ter um imposto igual para todo mundo. Isso não. Nós precisamos ter um regime especial aqui. Nós precisamos ter cota especial. Nós precisamos ter mais subsídio. E isso é distorcer a competição. Qualquer vantagem que você dá para um setor em detrimento do outro, não tem mais uma competição entre iguais. E isso é o que a gente chama de capitalismo de Estado ou capitalismo de compadrinho.